Podcasts. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando mais um OFIM, aquele podcast que fala de espiritualidade para você que cansou de buscar, não achar nada, né? Não achar nada e se enganar. Não tem muito recado inicial, mas só lembrando, se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se querem sugerir temas para a gente falar aqui ou se querem compartilhar reflexão com a gente, manda e-mail para o contato@ofim.xyz, contato@ofim.xyz, e claro, a melhor parte do nosso dia é ler ofensas e xingamentos de qualquer pessoa que se sinta ofendida com qualquer coisa que a gente fala. Se você, mesmo assim, se você não se sentiu ofendido, mesmo assim, manda uma agressão verbal pra gente, que é a melhor parte do nosso só dia. Só pra gente saber que você existe. Exato, cara. Manda alguma agressão verbal. Aliás, eu tenho um recado, assim, né? Tipo, o último episódio que a gente gravou, eu tenho recebido algumas... Eu também. Recebeu umas mensagens e tudo. E o pessoal curtiu pra caramba, falando que, putz, ficou super claro que a gente às vezes dá uma viajada e o pessoal que não acompanha a gente não entende muito. Mas, e aí o recado é esse, o fim é isso. Exato. Mesmo. Você quer um negócio um pouco mais digestível, que tem uma relação mais com as implicações de uma forma prática, de uma forma mais tangível, eu super sugiro que vocês ouçam o CBO, né? Exato. O Chief Good Officer. Inclusive, putz, a imersão que a gente tem lá é bacana pra caramba, de uma maneira introdutória, é muito legal, assim. Aqui, a gente é meio que sem filtro e fala o que a gente está pensando e não está muito preocupado se a pessoa está entendendo ou não. É mais um bate-papo meu e do Thiago. A ideia surgiu daqui, porque quando a gente ia gravar o CBO, a gente às vezes batia uns papos, saía viajando numa tangente filosófica maluca, e a gente falava assim, putz, não tem muito efeito prático isso em termos do que se propõe o CBO, né? Então a gente acabava não gravando, mas a gente falou assim, putz, eu acho que vai ter gente que vai curtir um papo um pouco mais filosófico e tudo mais. E aí o fim surgiu justamente para a gente ter zero barreiras, limites e tudo. Então, a gente... Não se preocupem, porque a gente não vai se adequar a vocês, não. Tá? A gente não tem a menor intenção em fazer isso nesse podcast. A gente não tem intenção de a gente não tem intenção nem de que você ouça esse podcast. Exatamente, se for só nós dois, tá de boa. Basicamente a gente tá gravando um papo entre nós dois, tá de boaça, assim, tá? Mas assim, sim, a gente tem coisas um pouco mais com breadcrumbs, né, com uma trilha de migalhas um pouco melhor, que é o CBO e tudo que a gente faz no CBO. Então, putz, super aconselho dá uma olhada naquelas coisas se você nunca viu, tá? Só para as pessoas que às vezes caem aqui de gaiato, acho que a maioria que tá aqui já conhece. Eu tô aqui de gaiato. Eu tô aqui, eu não sei, até hoje eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Eu sou só, sabe aquele meme? Eu só tenho 5 anos, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Então esse é um dos recados. Outro recado é que a gente vai começar a colocar nome de filósofo no começo dos títulos dos nossos episódios para aparecer aqui. Para aparecer que quando o Thiago deu a ideia de vamos colocar o nome do caminho aí, eu falei assim, agora vai parecer que a gente sabe o que a gente tá falando. Velho do céu, desculpa, gente, desculpa. Enfim, mas é uma ótima introdução aí pra você começar. Bom, eu não consigo falar o nome desse cara se não for Camus, vou chamar ele de Albert Camus, eu não sei falar de outro jeito. E o Albert Camus tem uma citação muito massa que eu vou
traduzir aqui do inglês, que eu não achei em português, talvez eu tenha procurado mal. Mas essa citação fala o seguinte: só existe uma liberdade, que é entrar em acordo com a nossa mortalidade, com a nossa morte. A partir daí, tudo é possível. Cara, isso é muito legal. É muito foda isso. É sensacional. Tipo, isso é muito legal. É sensacional. Eu vou começar falando de um jeito e talvez eu termine falando de outro nessa introdução aqui, porque existe um vazio na gente, pelo que se constata e tal, pelo que a gente sente. E porque, de certa forma, falando em termos mundanos, assim, falando em termos corriqueiros, os seres humanos são os únicos seres que, teoricamente, são conscientes da existência deles, né? O ser humano sabe que ele existe, dizem, né? E a partir do momento que a gente sabe que a gente existe, vem aquele pensamento de que, putz, um dia eu vou morrer, né? E aí, para explicar essa finitude, né, as culturas, as sociedades criaram vários sistemas de crenças. Esses sistemas de crenças podem ser chamados de códigos sociais, de sistemas de crenças, de religião, de ciência, aí vai pegar pesado. Enfim, de um monte de coisa, mas são sistemas de crença, né? E esses sistemas de crença explicam de uma forma inventada o porquê da nossa existência e o porquê da nossa finitude e o porquê da criação das coisas, da existência do universo e tal. Só que, na minha percepção, no nosso âmago, a gente percebe que existe uma inquietude que não cessa. Porque a gente, de certa forma, percebe que essas coisas são construções, são invenções que explicam sem explicar. Porque se a gente começa a investigar, a gente percebe que existe um mistério da existência. E normalmente a gente não lida com o fato de que é um mistério a existência, que a gente não consegue abarcar esse mistério. Então a gente cria esses códigos e a gente vive nesses códigos, e isso causa uma falsa ideia de conforto. E de vez em quando essa inquietude vem à tona e vem à tona e vem à tona, e a gente vai desviando dela de alguma forma. E a gente inventa obrigações, que é preciso ser do jeito A, do jeito B, é preciso fazer a coisa A, a coisa B, é preciso sentir a coisa A, a coisa B, é preciso lutar contra a coisa A ou contra a coisa B, e a gente vai tentando driblar isso e tal. E na base de tudo isso tá esse conceito, e eu tô falando primeiro dessa forma mais convencional. E na base de tudo isso tá esse sentimento de morte, né? Só que agora eu quero explorar isso sob outro ponto de vista, sob outro aspecto. Se a gente para com honestidade e investiga o que a gente vai observando a nossa existência e a gente vai percebendo que a gente consegue perceber o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, a gente percebe o nosso corpo, a gente percebe os objetos, a gente percebe o nosso corpo inteiro, a gente percebe fluxos internos através de sensações no nosso corpo, a gente percebe os nossos pensamentos, a gente percebe os nossos sentimentos, a gente percebe aquilo que a gente prefere, aquilo que a gente não prefere. Só que se a gente percebe isso tudo, a gente não pode ser nada disso. Ou, onde a gente vai chegar, a gente pode ser tudo isso.
e ao mesmo tempo nada disso. Porque aquilo que a gente consegue perceber, normalmente, não é o que está percebendo. O que é percebido não é o que está percebendo. E se a gente vai nessa exploração aberta, curiosa, de certa forma destemida, a gente vai percebendo que não fomos nós que nascemos há 40, 30, 20 anos atrás, 50 anos atrás. O nosso universo inteiro que a gente habita nasceu há 20, 30, 40, 50 anos. E essa ideia de indivíduo, essa ideia de Tiago, de Robin, de Maria, de José, ela passa a existir a partir de certo ponto, porque no princípio tudo era tudo. Só existia um conjunto de sensações, emoções, e aí a partir da nossa existência em conjunto com outros objetos mentais, sensoriais, a gente vai criando uma forma de navegar essa realidade. É como se a nossa mente fosse criando uma interface, que para essa interface ser factível, ela criasse um conceito de indivíduo, e esse conceito de indivíduo vai ganhando uma série de características alheias à nossa vontade, que vão moldando a forma que a gente passa a experienciar esse universo que antes era livre e desprovido de qualquer referência, de qualquer tag, de qualquer categorização das coisas. E a gente vai, de certa forma, sem perceber isso, e a gente vai tomando como nós, a gente vai conferindo identidade de indivíduo a essa interface que se criou para que a gente navegue a realidade, até que em certo ponto a gente não consegue mais perceber uma, entre aspas, distância entre a essência do que somos e essa interface que a gente chama de personalidade ou ego, que foi sendo criada para a gente navegar a realidade. E aí a gente se apega tanto a esse conceito que a ideia de morte é insuportável. Mas o que morre? Se esse conceito de ego, de personalidade, é só um conceito, uma interface que passou a existir a partir de determinado tempo, e a partir desse conceito e dessa interface é que a gente começou a perceber esse conjunto de sensações e percepções que a gente chama de corpo como corpo, esse conjunto de sensações e percepções, de certa forma um pouco diferente, de pensamentos e emoções que a gente chama de mente. A gente criou a divisão entre o que somos e o que é o outro e o que é o mundo, e a gente toma como verdade, porque de certa forma é a única forma de navegar na realidade. Mas quando a gente investiga isso, a gente percebe que nem sempre foi assim. E se nem sempre foi assim, o que nasce? O que morre? O que não nasceu ou nunca nasceu, não morre. Esse algo que existia antes do conceito de corpo, de mente, de indivíduo, o que é isso? E eu acho que essa frase do Camus, sei lá como é que fala, é um convite a essa exploração aberta. Quanto mais desprovida de dogmas, o que é impossível, melhor, mas explorar isso é explorar a origem do universo inteiro. Já falei muito, cara. Fala aí alguma coisa, pelo amor de Deus. Não aguento mais falar. Ai, ai, sensacional. Albert Camus. E é engraçado porque, tipo, se você pensa que a única liberdade que existe é, é essa, na verdade é uma enganação, né? Porque a prisão é só uma ideia, né? A gente é livre com a ideia ou com o pensamento de que a gente não é. Só isso.
se a gente não tem o pensamento que a gente está preso, automaticamente a gente está livre. Se a gente não tem o pensamento de que a gente está vazio ou cheio, olha que louco, né? Você pode ter o pensamento que você está vazio e o sentimento que você está vazio. Você pode ter o pensamento que você está cheio e o sentimento que você está cheio. O que você está de fato? Nenhum dos dois. Não existe cheio e vazio, né? Dentro do absoluto. Schrödinger. E aí, putz, falar de morte eu acho sempre fenomenal. Eu, criança, tinha medos e pesadelos e terror de morte e tudo. E eu achava que era da morte, né? Só que vamos supor por um segundo que a gente existe e está vivo, né? Vamos supor. Ai, que delícia, velho. Ninguém Puta que vive. pariu. Ninguém vivo já morreu. Então é muito louco quando a pessoa fala sobre morte, porque ela está falando de uma coisa que ela nunca experienciou e nunca vai experienciar. Porque ninguém vive ou já morreu. Então como que você fala de morte, né? Ah, não, mas eu já vi pessoas morrerem. Tá, vamos supor que elas existem, né? Você viu alguém morrer, não é uma experiência de morte. Você, ah, não, mas eu senti falta. Beleza, isso tudo existe dentro de você. Então, quando você começa a se ligar mas que ninguém existem vive ou já pessoas que morreu, conversam inclusive... com os mortos. Ah, mas elas conversam com os mortos dentro da própria experiência delas também, né? E aí que é o lance, né? Tipo, se você pegar a sua observação pura como o ponto de partida de tudo, que é o que o Thiago falou, né? Você não... Você só tem a sua experiência nesse momento para qualquer coisa, né? Para dizer qualquer coisa, para saber qualquer coisa, para experienciar qualquer coisa, né? Então você não pode falar nem de nascimento nem de morte, na verdade, né? Então, o lance de, putz, eu nasci e eu morri, eu achei muito legal a forma que você falou, Carita, porque nasceu o universo inteiro, mas você não nasceu. Nasceu em você um universo inteiro. Mas você não nasceu. Porque existiu a presença de nascer um universo inteiro. Filosofando total, já que a gente botou o nome de filósofo aqui no programa, a gente... A ideia é E essa. aí, com a morte é a mesma coisa. Com a morte é a mesma coisa. No máximo, você vai presenciar a morte desse universo todo. Mas você em si não vai morrer, né? Porque você é que está presenciando. Então, a ideia que a liberdade precisa de conformação também não faz o menor sentido, porque não importa se você se conforma ou não, se você pensa ou não. Isso é completamente irrelevante. Porque liberdade nem existe, ou o conceito não existe no absoluto também. Isso é completamente irrelevante. Você vai ser livre de quê se você é tudo? Não existe necessidade de liberdade porque só existe o tudo e o nada. Então, liberdade, de novo, a gente tende, e isso é o grande lance da nossa mente, porque ela trabalha no relativo, a conseguir entender só as coisas através da relatividade, né? Então,
dentro de uma conversa relativa, a gente fica inventando o que a gente quer, né? Como o Thiago disse, a gente inventou tudo. Tudo não passa de uma mentalização, né? Quer pegar um exemplo maravilhoso? Eu estava tendo uma conversa outro dia com um cara com 257 milhões de PhDs, trabalha com coisa. Eu acho demais isso, né? Adoro falar. A gente teve uma conversa muito legal sobre a invenção, a criação da língua da matemática, né? Porque aí você pode falar assim, não, mas a matemática é universal. Tá, mas o jeito que a gente entende a matemática foi uma linguagem que a gente criou. E a gente confunde a linguagem da matemática com a essência natural, né? Então, se não tivesse o Newton para desenvolver o cálculo do jeito que ele desenvolveu, e outra pessoa inventou uma língua completamente diferente sobre aquilo, a nossa linguagem da matemática seria completamente diferente. Mas olha que louco, a gente vê fórmulas, vê números, vê tudo, e a gente chama isso de matemática. Mas isso não é matemática, isso é só uma língua. Uma língua falha, porque como que você traduz o infinito? Você só consegue representar, né? Você não consegue dizer, você não consegue ver, você não consegue sentir. Tudo isso, o dizer, o ver, o sentir, são só substitutos ou representações daquilo que realmente é. Então, a matemática, que as pessoas acham tão concreta, por falta de exploração, porque você pega com as pessoas que realmente entendem isso a fundo, enxergam isso a fundo, entendem que é só uma representação. Mas hoje em dia é muito mais fácil a gente assumir as coisas como fixas, achar que é o jeito que é e viver como se tudo fosse constante. A gente já falou sobre isso, né? A gente buscar e criar constância onde ela não existe. Quando a única constante é a percepção e a observação em si. Eu tô saindo em 1 zilhão de tangentes não, tá não, porque tá não. é o que se aponta, né? Não, e outra, Mas no final das contas é só isso, pode falar. Não, e é perfeito, cara, tá saindo zero tangente, porque você trouxe um ponto que é o que eu gostaria de explorar, que é esse modus operandi da interface que a gente usa para navegar a realidade, que se chama ego, mente, personalidade, o que a gente quiser chamar, é toda a forma que esse sistema, a linguagem de programação desse sistema, que foi criado como Sim. uma representação para que a gente viva da forma mais ajustada e promissora dentro de algo que a gente não consegue abarcar, é através de referencial. Então, existe um conjunto de referenciais que a gente vai... que absolutamente fora do nosso controle, mas que vão fazendo parte da nossa interface individual, que nada mais é do que o universo inteiro que a gente habita, e pelo fato da gente não compreender e não explorar com profundidade tudo isso que a gente fala aqui, a gente toma essas condicionais, essas referências, como referências universais. E é claro que vão ter pessoas que têm referências similares, nunca iguais. Então, quando a gente está num conjunto de pessoas que têm referenciais parecidos, reforça ainda mais a ideia de que essas condições, que nada mais do que referências altamente individuais, são verdades absolutas. E qualquer pessoa que esteja fora desse cercadinho de referenciais está alheio à verdade, né? E isso é tão fascinante. Tá errado. Tá errado? Tá errado, né? E isso é tão fascinante. E o que faz isso ser fascinante é que a gente não consegue enxergar fora disso.
Uhum. É impossível para a gente enxergar fora disso. E aí nasce uma distorção. Entendam o que eu estou falando. Eu estou usando alegorias. E aí nasce uma distorção a partir disso, chamada empatia, onde a gente tenta emular algo que está no universo desse outro, entre aspas, a partir dos nossos referenciais, né? E apesar de ser um exercício socialmente válido, não estou entrando no mérito disso, a gente, se a gente investiga isso a fundo, a gente percebe que a única coisa que eu tenho no meu universo é o meu universo. A única matéria-prima que eu tenho na minha realidade é a minha realidade, que eu não vou conseguir abarcar a realidade do outro. Essa percepção genuína abre espaço para uma compreensão de existência completamente diferente do que a gente tinha antes, e a partir dessa compreensão de existência diferente, a gente ganha um espaço entre nós e as coisas que automaticamente faz com que a gente observe, que a gente instintivamente e naturalmente, mais uma alegoria que eu vou usar, porque isso é só uma metáfora, a gente volte a atenção para a fonte de onde tudo emana internamente e a gente passe a notar que existe algo além da nossa percepção de mundo, além dos nossos referenciais. E a partir dessa percepção de que há algo além disso, a gente consegue lidar com essa questão da finitude humana, da finitude do nosso ego, de uma forma diferente de como lidávamos, como se fosse a finitude de nós. Não, lidar com a finitude a partir dessa realização faz com que a gente perceba que aquilo que morre de fato nunca existiu. Nunca existiu. E se algo nunca existiu, ele nem nasceu. E se algo nunca existiu e nem nasceu, ele morre de fato? Então o que morre? Manda. Ele existe e morre em todo momento. É isso. Porque a ideia de você que é o ego, ele nasce e morre no pensamento. Mas o lance é que ele nunca foi você. Então você está preocupado com alguma coisa morrer, sendo que está nascendo e morrendo a cada instante. A gente só nota a nossa personalidade ou o nosso ego quando a gente nota. Quando a gente não nota, ela nem existe. Só que a gente, por ignorância de como a nossa mente funciona, a gente não observa isso. Então a gente só registra quando a gente nota o nosso ego, né, e a nossa personalidade. Mas na maior parte do nosso dia, a nossa personalidade nem está presente. Nossa, eu não vou nem abrir uma outra caixa de Pandora aqui, porque a gente poderia ficar mais umas 3 horas falando dela e eu acho que a gente não tem nem mais tempo para isso. Nossa, agora que eu vi o tempo, cara. Mas só menciona, quem sabe a gente não fala no próximo programa. Só dá um teaser. Não, o teaser é... mas eu vejo a personalidade do outro. Só vou dar esse teaser. Ai, velho. Onde você vê, né? Em que universo você vê a personalidade do outro? Que coisa linda, cara. Nossa, que programa delicioso. Eu não vou acrescentar mais nada, cara. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões e tal, isso que a gente sempre fala, contato@ufim.xyz. Puta, gostei muito desse formato, acho que a gente vai fazer mais. Beijão pra todo mundo e até a próxima.